Olá pessoal, como que vocês estão? Muito prazer, para quem não me conhece ainda, eu sou o Marco, sou psicólogo clínico, psicólogo pós-graduado e especialista em prática baseada em evidências. E eu estou aqui com vocês hoje nesse vídeo com o intuito de esclarecer um pouco mais sobre um dos assuntos que talvez seja um dos grandes fatores que impedem de você continuar perseguindo com consistência aquilo que você almeja. O nome disso é evitação experiencial. Exato. Muitas vezes a gente se questiona o porquê certos assuntos nos incomodam, muitas vezes a gente se questiona por que algumas coisas elas não acontecem conosco, né? Por que eu não consigo colocar o shape, né? Por que eu não consigo terminar a leitura de um livro, né? Então, por vezes, é muito um processo de evitação experiencial. E vocês estão vendo que eu estou indo direto ao ponto, a ideia do vídeo é essa mesmo. E quando a gente fala de evitação experiencial, pessoal, é importante que a gente reconheça que a ideia não é sobre preguiça, falta de vontade ou até assim algo mau caráter, né? Não, não, de jeito maneira. A evitação experiencial é um jeito que você aprendeu de lidar com as situações. Só que talvez a maneira com que você vem lidando com aquilo que você sente, talvez seja uma maneira que perpetue todo esse processo e não realmente te auxilie. Então é de fato muito importante, é de fato muito esclarecedor você ter a consciência que, de fato, muitos aspectos aos quais você tem evitado, talvez a evitação dos mesmos seja responsável para que você não viva aquilo que você tanto ambicionou. Então pode ser duro a gente pensar nisso, pode ser desafiador a gente pensar, mas encarar certos desconfortos talvez seja o melhor remédio que você pode dar para si mesmo. Porque na medida em que você encara certos desconfortos, é nessa mesma medida em que você vai ter conhecimento, é nessa mesma medida em que você talvez avance nos propósitos que você colocou para si mesmo, que você ambicionou na sua vida. Então, perceba que nos dias em que você precisa ser consistente, que você quer ser consistente, vamos colocar assim, e não só nesses dias talvez, mas nos dias em geral que você se colocou, não, eu vou terminar de ler este livro aqui, por exemplo, O Cérebro, né? O Cérebro criou o Homem de Antônio Damasio, que é um livro denso, eu acabei de começar a ler. E é um livro que eu vou confessar para vocês que me gera um grande desconforto ao lê-lo, porque ele é uma linguagem mais densa, é uma linguagem que exige e e assim, nossa, é bem desafiador, eu tenho que ler bem devagar, então vai demandar um pouquinho mais de tempo. Mas, de fato, será que vale a pena eu deixar de lê-lo, deixar de adquirir o conhecimento pelo fato de ele ser desafiador? Então, a grande questão que eu quero mostrar para vocês é que, às vezes, tudo aquilo que você evita é a chave para conquistar aquilo que você ambiciona. Na constância, no constância, você entende, quando você quer ser constante, é importante que você entenda que haverá desconforto. Haverá momentos aos quais você vai acordar e falar: poxa, a única coisa que eu não quero é ler esse livro. Talvez a única coisa que eu não queira agora é fazer tal atividade física, é seguir o plano alimentar, né? Vamos jogar para alguns pontos comuns hoje na sociedade. Mas tudo bem, você pode não querer, você pode achar que isso não é o que você quer naquele instante. Mas o que você quer daqui a um ano, 2 anos? Quem é o Marco, vamos colocar assim com o meu nome, você pode imaginar com o seu, que você ambiciona ser daqui a 2 anos. Daqui a 2, 3, 4, 5 anos, que seja. Quem você ambiciona ser? E quais decisões você vem tomando para que essa pessoa no futuro realmente exista e não fique apenas naquilo que você projetou? Então, a evitação experiencial, senhoras e senhores, é como se fosse um processo de, a gente pode pensar de areia movediça. Confesso a vocês que eu nunca me deparei com um processo de areia movediça, nunca experienciei, felizmente. Mas quando a gente tenta, quando a gente está num processo de evitação experiencial, que é um processo desconfortável, que é
quando você sente aquele desconforto para fazer alguma coisa e você se questiona, você tem que tomar uma decisão do que você faz, é como se nós estivéssemos em uma areia movediça, né? Imaginamos então que nós aqui estejamos em uma areia movediça, que nós aqui estejamos nos afundando nessa areia, porque a gente começa a se debater, a gente começa a tentar fugir dela, começa a tentar a fazer todo tipo de esforço para que a gente consiga, né, de fato, sair dali. Só que cada vez mais esforço que a gente faz, a gente vai afundando cada vez mais naquela areia. A gente vai adentrando a ela e praticamente nós ficamos apenas com o nosso pescoço para fora. E aí nesse momento que a gente fala, e agora, o que eu faço? E essa situação, por mais desesperadora que ela seja, por mais imaginária que nós estamos imaginando aqui, ela é uma situação que acontece na sua vida. Porque enquanto você luta para não sentir o que você sente, você vai cada vez mais afundar na areia movediça. Enquanto você continua lutando de maneira demasiada para não viver aquilo que você está vivendo agora, e por mais desconfortável que seja, quanto mais você faz isso, mais você se afunda na sua própria tentativa de não sentir isso. Então, uma das grandes questões dessa analogia da areia movediça é que o primeiro passo para você lidar com essa evitação experiencial é você aceitar que essa situação está lhe acontecendo. Por vezes nós temos uma dificuldade muito grande de simplesmente olhar e falar, bom, realmente eu estou numa situação a qual eu não me sinto bem, não me sinto confortável com a mesma, e o que eu vou fazer para lidar com ela? E a questão é que quando a gente aceita, quando a gente torna essa experiência ela possível e a gente experiencia essa aceitação, é nessa medida em que você vai ter a possibilidade de ter uma coisa chamada movimento. Porque na medida em que você não aceita e que você se debruça e luta contra tudo isso, você vai estar sujeito a ficar ali. Então, a ideia que eu quero passar para vocês e que eu quero mostrar é que a evitação experiencial, por mais que às vezes faça sentido nós, por exemplo, não fazermos uma coisa a curto prazo, a longo prazo ela nos custa. Então, por exemplo, talvez você esteja procrastinando. Essa é uma das situações que eu quero trazer para você. Algum livro, alguma leitura para ser feita, você esteja procrastinando uma atividade física, começar a ter a atividade física como algo constante na sua vida. Talvez a curto prazo você, não vou ler, posso jogar um videogame, posso ver uma série, não vou treinar, eu posso ficar em casa tomar um sorvete. Que, poxa, são coisas muito mais confortáveis de maneira geral. Só que, novamente, voltando para aquela pergunta do início, a pessoa que você quer ser daqui a 5, 10, 15 anos, fazendo com o que você faz hoje, é possível que você seja essa pessoa que você tanto quer ser? Então, não há um segredo, mas uma dica que eu posso te dar aqui é que tudo aquilo que você ambiciona precede, necessita, é um requisito a constância dos seus comportamentos. Então, para que de fato você leia 100 livros na sua vida, você precisa pelo menos ler talvez um livro, 2 livros por ano. Entende? Então, por mais distante que seja o teu objetivo, tudo aquilo que tu ambiciona precede uma constância do seu comportamento. E findando mais esse vídeo, talvez você se questione e você tome uma conclusão de que o ato de evitar por si só é algo ruim. Mas saiba que não. Saiba que o ato de evitar, em alguns contextos, possa ser muito interessante, tá? Então, por exemplo, digamos que eu e você estejamos no meio da floresta, que eu e você estamos lá caçando, como os nossos ancestrais faziam, e nós nos deparamos com um bicho enorme, carnívoro, que com certeza nos atacaria. Saiba que é de grande importância que você fuja dessa situação. Mas talvez não é importante que você fuja de falar em público. Talvez não é importante e não é sábio da sua parte você evitar
ter uma conversa difícil no seu relacionamento. Então, a evitação por si só ela não é ruim, mas é um contexto que existe. É um conceito que, de fato, um contexto que norteia esse processo, contexto. Então, assim, na medida em que você entende um pouco mais sobre esse processo de evitação, eu quero que você se questione e deixe aqui nos comentários se você tem evitado algumas situações da sua vida e o que de fato aconteceria se você não evitasse tanto algumas coisas da sua vida. O que de fato aconteceria com você numa margem de 1 ano, talvez, se você começasse a encarar tudo isso que você não encara. Então, saiba que essa é um dos meios mais interessantes para que de fato você obtenha um verdadeiro autoconhecimento sobre si. Novamente, eu não estou dizendo aqui que é fácil. Eu não estou dizendo aqui que você quer encarar. Mas nós estamos falando sobre o que você ambiciona nessa vida. Nós estamos falando sobre algo que você vai ter em média 70, 80 anos para alcançar. Nós estamos falando aqui sobre algo que dá sentido a tudo o que você faz. Então, será que esse seu sonho não merece uma constância? Será que tudo isso que você ambiciona não é digno da tua constância? Pessoal, essa é uma primeira aula que eu quero trazer. Eu quero trazer mais sobre alguns pilares, né? Para quem não conhece, aqui é um dos pilares de trabalho da terapia de aceitação e compromisso. Quero trazer mais para vocês. Quero falar sobre valores, quero falar sobre self, quero falar sobre momento presente, quero falar sobre desfusão, que são outros pontos muito, muito importantes e cruciais. Mas é isso, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Para você que não me conhece, que talvez chegou pelo meio do vídeo, prazer, eu sou o Marcos, sou psicólogo clínico do esporte. Comenta aqui, deixa o teu comentário sobre a aula, sobre o que você achou, sobre alguma dúvida que você possa vir a ter. E espero encontrá-los nas próximas aulas que virão. Um abraço.